Você provavelmente já notou algo se mora em um apartamento pequeno ou um espaço alugado. Quase todos os conselhos de preparo parecem assumir uma vida que você não tem. Uma garagem cheia de prateleiras, um porão empilhado com baldes, armários extras, quartos de hóspedes e despensas maiores que sua mala. Mas sua realidade parece muito diferente. Sua cozinha já está cheia, seu espaço de armazenamento é apertado, seu orçamento está apertado. E toda vez que você ouve conselhos sobre comprar equipamentos volumosos ou kits de emergência caros, um pensamento silencioso surge. Talvez isso não seja para pessoas como eu. Então, você adia. Você diz a si mesmo que vai se preparar mais tarde. Quando você se mudar? Quando você ganhar mais? Quando a vida parecer menos lotada? Mas aqui está a verdade incômoda que a maioria das pessoas nunca fala. Emergências não esperam por mais espaço, mais dinheiro ou um momento melhor. E, ironicamente, espaços pequenos não tornam o preparo impossível. Eles expõem quem realmente está pensando e quem está apenas seguindo conselhos superficiais. Tenho vivido em espaços apertados e me preparando dessa forma desde 2012. E o que aprendi mudou tudo. Preparo não é sobre quanto espaço você possui. É sobre quão intencionalmente você usa o que já está ao seu redor. O primeiro erro que a maioria das pessoas comete ao ouvir as palavras armazenamento de alimentos é imaginar um sistema separado, um esconderijo secreto, uma prateleira especial, algo extra que precisa de espaço e dinheiro extras. Em um apartamento pequeno, essa ideia desmorona quase imediatamente. Seus armários já estão cheios. Suas bancadas estão ocupadas. E no momento em que você tenta adicionar mais, sua casa começa a parecer bagunçada e opressora. É geralmente aí que as pessoas desistem antes mesmo de começar. Mas a verdadeira mudança acontece quando você para de pensar em armazenamento e começa a pensar em fluxo. Uma despensa rotativa não é sobre acumular comida. É sobre mudar a direção em que a comida se move em sua vida. Em vez de comprar o que você precisa para esta semana, você compra o que precisará para esta semana e as próximas semanas. Não comida diferente. Não rações de sobrevivência. A mesma comida que você já confia e come sem pensar. Imagine o seguinte: você faz macarrão uma vez por semana. Na mentalidade antiga, você compra uma caixa, usa e repete. Na nova mentalidade, você compra 3. Eles ficam juntos. Quando é hora de cozinhar, você pega o que está na frente. Na sua próxima ida às compras, você adiciona mais um atrás. Nada dramático muda em sua rotina, mas algo poderoso muda em sua posição. Com o tempo, sem uma única prateleira de preparo dedicada, você constrói profundidade silenciosamente. O mesmo se aplica a tomates enlatados, feijão, atum, manteiga de amendoim, aveia, qualquer coisa que já passe pela sua cozinha regularmente. Sua despensa não fica maior, ela fica mais profunda. E profundidade é segurança. Porque quando o dinheiro aperta, quando uma tempestade atinge ou quando a vida simplesmente lança um atraso inesperado em seu caminho, você não está em apuros. Você está comendo as mesmas refeições de sempre, apenas com um pouco mais de antecedência. É assim que realmente é viver um passo à frente. Não pânico, não medo, apenas uma margem tranquila. E a pergunta que vale a pena se fazer é esta: se sua renda parasse amanhã, por quanto tempo sua cozinha poderia sustentá-lo antes que o estresse tomasse conta? A despensa rotativa responde a essa pergunta sem nunca se anunciar. Uma vez que a despensa não está mais trabalhando contra você, algo mais se torna impossível de ignorar. O problema nunca foi que seu apartamento era muito pequeno. O problema era que você estava olhando para ele apenas de uma direção. A maioria das pessoas mede o espaço pelo que seus pés podem tocar. Espaço no chão, cantos, áreas abertas. E quando essas se enchem, elas assumem que terminaram. Mas apartamentos não são apenas caixas. São ambientes verticais que a maioria das pessoas nunca aproveita totalmente. Olhe para cima. Esse espaço acima dos armários da sua cozinha, acima da sua geladeira, acima das portas do seu armário, não está vazio por acaso.
Está sem uso porque ninguém nunca te ensinou a pensar em camadas. E no preparo, as camadas importam. Essa fresta estreita perto do teto pode discretamente guardar as coisas que você não precisa todos os dias, mas que absolutamente não pode se dar ao luxo de ficar sem quando algo der errado. É aqui que ficam os itens de papel extras, suprimentos de higiene de reserva, comida enlatada que você não está girando este mês, garrafas de água que estão esperando sua vez, com algumas caixas rasas, nada chique, até plástico de loja de Rinnai funciona, você transforma ar desperdiçado em segurança armazenada. Se estiver visível, parece armazenamento comum. Se a visão te incomoda, um pano simples o transforma em segundo plano. Armários contam a mesma história. A maioria deles tem vários centímetros, às vezes um pé inteiro, de espaço acima do varão de roupas. Deixado vazio, não faz nada. Aproveitado com uma prateleira de tensão, torna-se um segundo nível para suprimentos de primeiros socorros, pilhas e alimentos que você não precisa esta semana, mas pelos quais será grato mais tarde. Até as portas se tornam ativos. A parte de trás de uma porta pode discretamente guardar lanternas, pastilhas purificadoras, acendedores de fogo ou ferramentas que permanecem acessíveis sem invadir seu espaço de vida. Isso não é sobre amontoar mais coisas em sua casa. É sobre converter estrutura não utilizada em um sistema que trabalha com você. Nada permanente. Nada que incomode um proprietário. Tudo portátil. E quando chegar o dia de você se mudar, todo o seu sistema se move com você, intacto e pronto. No momento em que você percebe isso, seu apartamento para de parecer pequeno e começa a parecer preparado. A água é onde a maioria das pessoas encontra um obstáculo. A comida parece gerenciável, uma vez que a despensa flui corretamente. O armazenamento começa a fazer sentido uma vez que o espaço vertical é aproveitado. Mas a água carrega um peso psicológico que paralisa as pessoas. O conselho padrão parece razoável no papel, mas brutal na prática. 1 galão por pessoa por dia durante 2 semanas. Faça as contas, e de repente, seu apartamento pequeno parece impossível. Galões pesados dominam os cantos. Grandes recipientes se tornam obstáculos em vez de soluções, e o pior de tudo, ficam intocados por tempo suficiente para que a dúvida surja sobre se a água ainda é segura. O erro aqui é a escala. Grandes recipientes criam grandes problemas em espaços pequenos. A solução não é armazenar menos água. É armazenar a água de forma diferente. Quando você para de pensar em galões e começa a pensar em pedaços, tudo muda. Garrafas de 2 litros não são impressionantes. Elas não parecem sérias, mas é exatamente por isso que funcionam. Essas garrafas estão em todo lugar, baratas, duráveis, fáceis de carregar. Uma vez vazias, limpas e reabastecidas, elas se tornam blocos de construção modulares em vez de fardos. Uma cabe debaixo de uma pia. 2 deslizam atrás de casacos de inverno. 3 desaparecem no fundo de um armário. Algumas ficam discretamente debaixo de uma estrutura de cama. Nenhuma garrafa individual parece um compromisso, mas juntas elas criam resiliência. A rotação se torna natural em vez de opressora. A cada 2 meses, uma garrafa é usada para cozinhar, regar plantas ou limpar. É reabastecida, datada e retorna discretamente ao seu lugar. Não há 1 galão de 40 libras desafiando você a levantá-lo. Nem um ponto único de falha. Se uma garrafa vaza, você perde 2 litros, não todo o seu suprimento. Isso é gerenciamento de risco disfarçado de conveniência. Com o tempo, 15 ou 20 garrafas aparecem sem estresse ou interrupção. Espalhadas pela sua casa, elas não se anunciam. Elas simplesmente existem, prontas. E essa é a lição mais profunda aqui. O preparo funciona melhor quando se integra à vida em vez de lutar contra ela. Quando o armazenamento de água para de parecer um projeto e começa a parecer um hábito, o medo perde o controle e a calma toma seu lugar. Neste ponto, algo importante fica claro. A maioria das emergências não se anuncia com sirenes ou manchetes.
Elas chegam silenciosamente, em cozinhas e corredores, em dias comuns quando você está com a guarda baixa. Uma faca escorrega enquanto você cozinha. Uma bolha se forma no meio de uma longa caminhada. Uma criança tropeça e bate na quina de uma mesa. Esses momentos são muito mais comuns do que os cenários dramáticos que as pessoas imaginam. Mas são para os quais a maioria das pessoas está menos preparada. É por isso que os primeiros socorros importam mais do que quase qualquer outra categoria, especialmente em espaços pequenos. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas ou não tem nada, ou tem um kit pré-embalado empoeirado, comprado anos atrás e esquecido debaixo da pia. Quando você o abre, encontra um punhado de ataduras, lenços secos e pouco mais. Isso cria a ilusão de prontidão sem a realidade. A solução não exige um kit de trauma tático ou equipamentos caros. Exige intenção. Com cerca de $15 e algumas escolhas deliberadas, você pode construir algo que realmente funciona. Uma pequena bolsa ou recipiente à prova d'água torna-se a base. Dentro dele, fita médica que segura quando a pele se move. Compressas de gaze que lidam com sangramento que as ataduras não conseguem. Antisséptico, para limpar feridas adequadamente. Pomada antibiótica para evitar que pequenos problemas se tornem sérios. Adicione pinças para farpas, vidro ou carrapatos. Inclua um rolo de gaze autoadesiva para mãos e articulações que não ficam paradas. Se o orçamento permitir, analgésicos e medicamentos para alergia cobrem 2 das surpresas mais comuns que as pessoas enfrentam. Este kit cabe em uma gaveta, uma mochila ou debaixo da pia. Não exige espaço, mas proporciona tranquilidade. O que torna isso poderoso não é seu tamanho, é sua relevância. Não se trata de sobreviver a um desastre de filme. É sobre ser capaz de responder quando a vida se interrompe. E quando esse momento chegar, você não estará improvisando com toalhas de papel e esperança. Você estará pronto, calma e silenciosamente, exatamente como o preparo real deve funcionar. A essa altura, um padrão começa a surgir. A maior barreira para o preparo em espaços pequenos não é a metragem quadrada, é a visibilidade. Muitas pessoas não têm medo de ficar sem suprimentos. Elas têm medo de serem vistas como paranoicas, dramáticas ou extremas. Elas se preocupam com o que os convidados podem pensar. Elas se preocupam com a aparência. E esse medo molda silenciosamente o quanto elas se permitem preparar. O armazenamento oculto muda essa dinâmica completamente. Ele remove a pressão social, enquanto mantém a função. Alguns dos armazenamentos mais eficazes vivem em lugares que ninguém nunca questiona. Debaixo da cama, dentro de um sofá, debaixo de uma mesa de centro, dentro de um puff, até atrás de uma cortina. Esses espaços já existem. Eles são projetados para suportar peso. Eles estão simplesmente esperando para serem usados intencionalmente. Uma caixa plástica rasa debaixo da cama pode guardar muito mais do que a maioria das pessoas imagina. Pilhas extras, uma lanterna reserva, um rádio de manivela, cobertores de emergência, paracorde, máscaras. Uma pequena reserva de dinheiro. Nada disso é visível. Nada disso se anuncia. No entanto, quando as luzes apagam ou a internet cai, essa caixa se torna uma das coisas mais valiosas do cômodo. Móveis podem funcionar da mesma forma. Um puff com armazenamento não parece preparo, parece design. Dentro dele, um suprimento de comida para 3 dias, pastilhas purificadoras de água e um carregador de celular reserva ficam silenciosamente, esperando. A bagagem oferece outra oportunidade esquecida. Uma mala em um armário pode conter uma quantidade significativa de alimentos secos e enlatados. Quando você precisa se mudar, já está embalada. Quando não precisa, ela desaparece no fundo. Este é o poder dos sistemas ocultos. Eles permitem que você se prepare sem se exibir. Eles te dão segurança sem convidar julgamento. E eles protegem algo mais profundo do que suprimentos. Eles protegem sua paz de espírito, porque o preparo real não é barulhento. Não precisa de aprovação.
Funciona melhor quando passa despercebido até o momento em que importa. Em algum momento, quase todo mundo que se prepara encontra o mesmo fracasso silencioso. Eles constroem um sistema uma vez, sentem-se realizados e então, lentamente, o esquecem. O tempo passa, as datas de validade se aproximam, as pilhas descarregam, a água fica intocada. Não porque as pessoas são descuidadas, mas porque a vida assume o controle. Em um espaço pequeno, não há espaço para negligência. Cada item esquecido se torna desperdício. Cada lata vencida parece uma prova de que o preparo não funciona. A solução não é mais organização, é ritmo. Uma simples verificação no calendário transforma o preparo de um projeto em um hábito. Um dia por mês, sempre no mesmo dia, você para por 15 minutos. Não um inventário, não uma planilha, apenas uma rápida revisão dos seus sistemas. O que está perto de vencer, o que está acabando, o que foi usado e precisa ser substituído. Itens com até 3 meses de sua data avançam, eles reentram na vida diária. Garrafas de água são giradas. O kit de primeiros socorros recebe um olhar. Nada dramático acontece, e esse é o ponto. Porque nada nunca é permitido se desviar o suficiente para se tornar um problema. O sistema permanece vivo porque você o toca regularmente. Esse hábito cria algo sutil, mas poderoso. Confiança. Você para de se perguntar se está pronto. Você sabe, não há pânico de última hora, nenhuma escassez surpresa. Quando algo acontece, sua resposta é calma, porque o trabalho já foi feito em pequenas partes gerenciáveis. Esta é a diferença entre pessoas que se preparam uma vez e aquelas que permanecem preparadas. Uma abordagem desaparece, a outra se acumula. E com o tempo, essa consistência se torna uma forma de disciplina silenciosa que se estende a outras áreas da vida. O calendário não apenas protege seus suprimentos, ele protege seu senso de controle em um mundo que muitas vezes parece imprevisível. A essa altura, deveria ser óbvio que o preparo não se trata apenas de suprimentos físicos. Comida te mantém alimentado. Água te mantém vivo. Primeiros socorros evitam que pequenos problemas se tornem desastres. Mas há outra categoria que determina o quão rápido você se recupera quando todo o resto falha. Identidade. Quando os sistemas falham, quando os telefones morrem, quando as redes ficam escuras, a questão não é mais o que você armazenou, torna-se quem você pode provar que é. A maioria das pessoas carrega toda a sua identidade dentro de um dispositivo que carregam todas as noites e raramente questionam. Licenças, cartões de seguro, acesso bancário, listas de contato, informações médicas. Tudo parece seguro até o momento em que se vai. Um telefone morto, uma carteira roubada, um incêndio. De repente, a sobrevivência não é mais sobre suprimentos. É sobre acesso, sobre permissão, sobre ser capaz de navegar por um sistema quebrado sem ser impedido de viver sua própria vida. É por isso que a documentação importa, mesmo que ocupe quase nenhum espaço e não custe nada. Uma pasta simples se torna uma forma de seguro contra o caos. Cópias de identificação, números de contas financeiras e contatos de atendimento ao cliente. Uma lista escrita de números de telefone que você pode ligar sem uma tela. Detalhes do seguro, condições médicas, prescrições, alergias e informações que você nunca pensa até que precise desesperadamente delas. O que torna isso poderoso é a redundância. Uma cópia impressa, selada contra água e fogo. Uma versão digital armazenada com segurança, acessível mesmo que seu dispositivo principal tenha desaparecido. Esses backups não viram manchetes. Eles não parecem impressionantes, mas, quando algo dá errado, eles restauram velocidade e dignidade. Eles encurtam a recuperação. Eles reduzem a dependência. Eles te dão opções quando as opções são raras. Há também algo mais profundo acontecendo aqui. Quando as pessoas perdem sua identidade em uma crise, o medo toma conta rapidamente. Quando você sabe quem você é, onde estão seus documentos e como contatar seus familiares, você se move de forma diferente.
Você age com clareza em vez de pânico. Para muitos, é aqui que a fé entra silenciosamente em cena. Confiança, preparo, responsabilidade. Não medo do futuro, mas a crença de que você foi feito para suportá-lo com sabedoria. Este é o ponto onde a conversa geralmente se divide. De um lado, estão aqueles que acreditam que o preparo é impulsionado pelo medo. Do outro, estão aqueles que acreditam que o medo é a única resposta honesta a um mundo incerto. Apartamentos pequenos frequentemente se encontram bem no meio dessa tensão, sem espaço para bunkers, sem espaço para excessos, apenas a vida real pressionando de todos os lados. A mentalidade de bunker promete certeza, estoques maiores, mais equipamentos, isolamento mais profundo, mas também tem um custo oculto. Ele ensina as pessoas a se retraírem, a se endurecerem, a ver o futuro como algo a ser sobrevivido em vez de algo a ser gerido. Para muitos, essa mentalidade silenciosamente corrói a fé. Fé na comunidade, fé na resiliência, fé de que preparo e confiança podem coexistir. A abordagem que você viu ao longo desta história se opõe a essa ideia. Não nega o risco, recusa-se a venerá-lo. Substitui o pânico por sistemas, acúmulo por rotação, isolamento por adaptabilidade. Em um espaço pequeno, não há espaço para fantasia. Todo item deve conquistar seu lugar. Todo hábito deve servir à vida, não consumi-la. É aqui que o debate se torna pessoal. O preparo é um ato de medo, ou é um ato de responsabilidade? É um sinal de desconfiança no futuro, ou uma forma de respeito pela vida que lhe foi dada? Alguns argumentam que fé significa soltar completamente. Outros acreditam que fé significa preparar-se com sabedoria enquanto confiam que você não está sozinho no resultado. Um apartamento pequeno não permite que você escape dessa pergunta. Ele força a clareza. Você não pode se esconder atrás do excesso. Você não pode se preparar para tudo. O que você pode fazer é escolher a intenção em vez da ansiedade. Você pode construir sistemas que apoiam a calma em vez de amplificar o pavor. E nessa escolha, o preparo deixa de ser sobre sobrevivência. Torna-se uma declaração sobre como você escolhe viver. Se você mora em um apartamento pequeno, provavelmente já lhe disseram, direta ou indiretamente, que o preparo real não é para você, que você precisa de mais espaço, mais dinheiro, mais equipamentos, uma vida diferente. Mas o que toda essa jornada prova silenciosamente é o oposto. Você não precisa de um porão cheio de baldes ou uma garagem empilhada com equipamentos. Você precisa de consciência. Você precisa de sistemas. E você precisa da disciplina para construí-los lentamente, de uma forma que se encaixe na vida que você já está vivendo. Girar sua despensa não é sobre medo da fome, é sobre respeito pela estabilidade. Armazenar água em pedaços pequenos e gerenciáveis não é paranoia, é consciência de risco. Um kit prático de primeiros socorros não é sobre esperar um desastre, é sobre responder bem quando a vida te interrompe. Armazenamento oculto, verificações de calendário e documentação não te tornam extremo. Eles te tornam calmo. E a calma é o objetivo real. Calma quando a energia acaba. Calma quando o dinheiro aperta. Calma quando os planos desmoronam. Porque a calma permite que você pense claramente, ajude os outros e haja com propósito em vez de pânico. De muitas maneiras, o preparo feito corretamente se parece muito com fé em ação. Não uma fé cega de que nada dará errado, mas uma fé sólida de que você é capaz de responder com sabedoria quando isso acontecer. É aqui que a conversa pertence a você. Você acredita que o preparo fortalece a fé ou a desafia? Estar pronto significa confiar menos ou confiar mais profundamente? Onde você traça a linha entre responsabilidade e medo? Compartilhe suas ideias nos comentários. Assuma uma posição clara. Concorde ou discorde. Esta é uma discussão que vale a pena ter. Porque você não precisa de um bunker. Você precisa de um plano que se ajuste à sua vida, ao seu espaço e aos seus valores.
Quando o preparo se torna silencioso, intencional e humano, ele deixa de ser sobre sobreviver ao futuro e começa a ser sobre honrar o presente.